E por último, vamos falar agora de doença celíaca. O que é a doença celíaca? Ela é, por definição, uma enteropatia induzida pelo glúten. É uma doença autoimune que tem um caráter permanente. Acontece principalmente em indivíduos brancos, caucasianos, tem uma relação importante com HLA-DQ2 e o HLA-DQ8. Aqui, ó, 40% da população vai ter HLA-DQ2 e DQ8, mas todos os pacientes com doença celíaca, 100% dos pacientes com celíaca vão ter HLA-DQ2 e HLA-DQ8. E há também uma predisposição genética importante. Qual é o paciente? Quais são as manifestações clínicas clássicas do paciente com celíaca? O que a gente vê, que a prova cai para a gente, é a ponta do iceberg do paciente com celíaca. Há uma ampla gama de manifestações que podem estar presentes na doença celíaca, mas vamos para o paciente clássico. É um paciente que tem uma anemia ferropriva refratária, com síndrome de má absorção, aquele paciente que não absorve o ferro. É um paciente que não absorve vitamina B12, não absorve ácido fólico. É um paciente que vai ter distúrbio mineral ósseo pela má absorção de cálcio e vitamina D. Ou seja, é um paciente com uma diarreia crônica com esteatorreia. Mas, como eu falei, há uma ampla gama de manifestações. Então, isso pode ser um paciente, inclusive, oligossintomático. E essas manifestações podem ser, inclusive, extraintestinais. Então, aquele paciente com fadiga, aquele paciente com depressão, paciente com infertilidade, ele pode ter doença celíaca. E, aqui vale a pena parar um pouquinho, um paciente com dermatite herpetiforme, essa alteração aqui mostrada na foto, ela é patognomônica de doença celíaca. 10% dos pacientes com doença celíaca vão ter dermatite herpetiforme, mas todo paciente com dermatite herpetiforme, ele tem doença celíaca. E aí, como é patognomônica, se a gente tem a dermatite herpetiforme, se por exemplo, uma biópsia de pele confirmando dermatite herpetiforme, já está feito o diagnóstico de doença celíaca. Por falar em diagnóstico, os primeiros achados eles vão ser inespecíficos, típicos de um paciente com má absorção, um paciente com doença mineral óssea, como a gente falou, um paciente com anemia ferropriva. Mas para falar de diagnóstico específico de doença celíaca, a gente tem alguns anticorpos e tem também o uso da endoscopia. Começando com os anticorpos, o mais importante que está aqui em destaque para a gente é a antitransglutaminase tecidual IgA. Ela tem uma sensibilidade e uma especificidade de torno de 95%. Então, é um anticorpo bem importante no diagnóstico de doença celíaca. Mas lembra, sempre que a gente vai fazer a dosagem da antitransglutaminase IgA, é necessário também a dosagem de IgA. 3% dos pacientes vão ter uma deficiência de IgA. E nesses pacientes, a antitransglutaminase não se presta para o diagnóstico. A gente tem que lançar mão de outras coisas, que pode ser, por exemplo, a antigliadina, ou antiendomísio. A antigliadina, ela tem um falso positivo importante, em torno de 28% dos pacientes são falso positivo, por isso que não é um de escolha. E aí, qual é o papel da endoscopia? A endoscopia faz o diagnóstico definitivo, ela está sempre indicada, a não ser que o paciente tenha, por exemplo, sei lá, uma biópsia de pele com dermatite herpetiforme, mas sempre que um anticorpo está positivo, é indicado ainda se fazer a endoscopia. Ela tem uma sensibilidade que varia de 40% a 60%, então não é uma sensibilidade boa, mas tem uma especificidade alta, entre 80% e 100%. Quando, por exemplo, o anticorpo é positivo e a endoscopia é negativo, a gente vai lançar mão de outros artifícios, por exemplo, avaliar o HLA, se é DQ2, DQ8, a gente pode fazer uma dieta muito rica em glúten para ver se isso aqui vira positivo. Se ainda assim o paciente não tem uma avaliação endoscópica positiva, a gente vai acabar considerando esse paciente positivo mesmo e vai afastar ele do glúten apenas com o anticorpo, se o paciente tem uma clínica compatível com doença celíaca. E o que é que se espera na endoscopia típica de um paciente com doença celíaca? Vai ter uma atrofia de vilosidades com hiperplasia de cripta, que é isso aqui que a gente está vendo aqui. E é importante lembrar que depois que o paciente está afastado do glúten, mais especificamente de 3 a 6 meses depois, essas alterações elas vão sumir. E o acompanhamento do paciente com doença celíaca é feito, por exemplo, com a dosagem de anticorpos. Se esse paciente está com anticorpo negativo, quer dizer que ele está assim longe do glúten. Se o anticorpo continua positivo, ele deve estar tendo talvez uma contaminação cruzada. E o que é isso? Vamos falar agora quando a gente fala de tratamento. O tratamento da doença celíaca, várias coisas estão sendo experimentadas e é muito provável que a gente em algum momento vá ter alguma coisa para o paciente fazer para poder ter contato com o glúten, mas até então a única coisa realmente eficaz é uma dieta
sem glúten. Lembrando que o paciente com doença celíaca, ele tem uma associação importante com outras doenças autoimunes. Então, o paciente, por exemplo, tem martiroidite de Hashimoto. E é muito importante você orientar seu paciente em relação à contaminação cruzada. A panela que vai preparar a comida do paciente com doença celíaca, ela tem que ser uma panela diferente do resto da casa. Esse paciente não pode ter contato com glúten. Por exemplo, o batom do paciente com doença celíaca, a gente tem que prestar atenção se não tem glúten, porque vai ter contato com a mucosa. Então, é realmente uma dieta bem difícil. O paciente com celíaca que vive sem glúten tem que atentar para tudo isso. E agora vamos responder nossa questão. SURSE 2022, R3 de Clínica Médica. Uma mulher de 32 anos é atendida no ambulatório de clínica médica com queixa de diarreia há 6 meses. Então, é um paciente que tem uma diarreia crônica. Ela refere evacuar 3 a 4 vezes ao dia em quantidade volumosa, mas não tem nem sangue nem muco, porém tem umas fezes brilhosas com gotas de gordura no vaso sanitário. Considerando o mecanismo fisiopatológico da diarreia, qual exame abaixo deve ser solicitado para confirmar a principal hipótese diagnóstica? Então, a gente tem um paciente que tem esteatorreia, e ele está perguntando para a gente qual é o principal exame. Vamos lá. Letra A, TSH. O paciente com hipotiroidismo, ele pode ter diarreia, e essa diarreia, em uma minoria dos casos, pode ser esteatorreia, mas, gente, não é a principal hipótese. Então, letra A não é a resposta à nossa questão. Colonoscopia. O que é que a gente ia querer ver com a colonoscopia? Doença inflamatória intestinal, uma diarreia que não tem sangue, não tem muco e tem esteatorreia. A esteatorreia pode até acontecer no paciente com doença inflamatória, mas muito mais comum é uma diarreia inflamatória, com sangue e muco. Pensando no câncer, por exemplo, é uma paciente de 32 anos, ela não tem um fator de risco importante para um câncer coloretal. Colonoscopia também não é o nosso exame principal. Letra C, antitransglutaminase tecidual IgA. Perfeito, é um paciente jovem com uma diarreia com má absorção, sintomas de má absorção, que no caso aqui ele deu pra gente a esteatorreia. Então, a principal hipótese seria a doença celíaca. E a letra D, teste de tolerância oral à lactose. O paciente com intolerância à lactose, ele não vai ter esteatorreia, ele vai ter uma dificuldade na absorção da lactose e só. Então, letra C, resposta à nossa questão, principal hipótese aqui é a doença celíaca. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.